Hoje eu vim dar umas dicas de encadernação. Eu fiz essa agenda com espiral, com airô, tá? Encapei e sobraram retalhos de papéis que eu utilizei na capa da minha agenda. Com esses retalhos, eu fiz um caderninho, do mesmo jeito daquele outro caderno, só que ele é menor, tá? E eu fiz também um bloquinho. Olha só, essa agenda aqui com essa capa, sobrou retalhos. Eu fiz esse bloquinho e é isso que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje. Essa técnica na encadernação a gente chama de blocagem. Então nós vamos aprender a colar as folhinhas soltas. E aproveitando que essa encadernação tem uma capinha utilizando o papelão cinza, eu vou também dar uma dica para vocês sobre o cantinho da encadernação. Então vamos lá? Bom, primeiramente nós vamos definir o tamanho que eu quero do meu bloquinho. Eu cortei o meu papel e defini que o meu bloquinho ele iria ficar no tamanho A6. Como que eu cheguei nisso aqui? Eu peguei a minha folha de papel sulfite que vem no tamanho A4. Eu dobro ela ao meio. E corto a folha. Em duas metades. Transformei então o meu papel tamanho A4 em duas folhas de tamanho A5. Pego essa folha que eu transformei em tamanho A5, dobro novamente e aqui e corto na metade. A minha folha de tamanho A5 virou duas folhas de tamanho A6. E é essa medida que eu defini para o meu bloquinho. Agora nós vamos iniciar a técnica da blocagem, que consiste em unir todas essas folhinhas soltas para que elas formem um único bloco. Para isso, eu vou utilizar a cola branca PVA. Eu vou usar um pouquinho de água para diluir. Eu arrumei essas duas plaquinhas de MDF para eu poder prensar, tá? Utilizo também uma fita adesiva e essas duas ferramentas aqui que tem o nome de sargento, tá? Por que eu uso a cola PVA diluída? Porque ela dá mais resistência, ela é mais forte do que aquela cola comum, a cola escolar, tá? Eu vou diluir um pouquinho na água para ela ficar mais fluida, tá? E a gente acaba diluindo a cola também no processo de encadernação para os dias mais quentes, mais secos, para estender mais o tempo da cola e facilitar o processo. Eu vou revestir a minha borda da placa de MDF com a fita adesiva para que não haja acúmulo de cola conforme eu for fazendo a blocagem. Pronto, minhas duas placas já estão com a fita adesiva na borda. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu bloco e eu quero blocar nessa extremidade, na extremidade menor, porque eu quero que ele fique assim, tá? Então, essa parte que eu quero blocar, eu vou colocar aqui entre as minhas facas, com ele virado
para essa borda onde eu passei a fita adesiva. Então eu vou colocar aqui no canto, vou colocar minha outra placa por cima, vou prender essas placas com essa ferramenta aqui. Pego o outro para ficar firme. Pronto, apertei, olha só como ficou a minha bola. Agora eu vou diluir a minha cola. Ó, coloquei a cola aqui e eu vou colocar um pinguinho de água. Com a ajuda do pincel eu vou diluindo, ó. É bem pouquinho, tá? É só para ela ficar com mais molinho. Aí eu vou vir aqui nessa parte que eu quero blocar e delicadamente eu vou passando o pincel e vou deixar secando um pouquinho. Secou um pouquinho, eu venho, passo novamente outra camada. E eu vou fazer isso por várias vezes. Enquanto ele vai secando, a gente vai aproveitando para fazer outras coisinhas. E vamos deixar ele aqui de lado. Vocês lembram que o tamanho da folhinha que eu cortei foi no tamanho A6. E a folhinha no tamanho A6, ela tem a seguinte medida. Na largura dela, porque eu quero meu bloquinho em pé, então essa vai ser minha largura. Na largura, eu tenho uma medida de 10,5, 10 centímetros e meio. E na altura, eu tenho aproximadamente 15 centímetros. Eu tenho 14,8. Quase 15. Tá? Então, meu papel, ele está nessa posição. Tenho 10,5 por 14,8. Como a gente vai fazer a capinha com papelão cinza, normalmente o papelão cinza ele fica um pouquinho maior do que o miolo do caderno, nesse caso do bloco. E a medida usualmente é de 0,25 para cada lateral do miolo, exceto a lateral que vai ficar presa à lombada. Vou ter uma largura de 11 centímetros. E na altura, a mesma coisa, só que eu só vou aumentar 0,25, que vai ficar aqui no pé. Então, 14,8 mais 0,25, eu vou ter a medida de 15,05. Essa medida que eu aumentei vai ser a medida que eu vou cortar o meu papelão cinza. Aqui eu tenho meu papelão cinza. Normalmente na encadernação eu trabalho com uma espessura de 1,9 a 2 milímetros, tá? De espessura. E agora nós vamos cortar esse papelão na medida que eu anotei com vocês. Para facilitar meu trabalho, eu gosto de utilizar essas réguas de patchwork, porque elas já vêm milimetradas e eu consigo esquadrar o meu papelão cinza. Depois que eu esquadrei, então eu venho aqui na minha medida de 11 centímetros. Olha, praticamente tá certinha já minha sobra de papelão. Vou ter que tirar só um tiquinho, tá? Se você não tem essa régua, o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai medir aqui
11 centímetros, vai marcar com lápis, 11 centímetros, vai passar um traço unindo os pontos, e você vai passar o estilete. Pronto. Agora você vai fazer isso 2 vezes, você vai cortar 2 vezes o mesmo tamanho dessa capinha. Aqui nesse bloquinho, diferente do caderninho que fizemos, ele tem uma lombada, tá? Essa parte aqui, que fica aqui em cima, na encadernação chamamos de lombada, tá? E essa lombada, ela vai ter a medida na sua largura da espessura do seu bloquinho. Então, você vai precisar pegar aqui o seu bloquinho. O interessante é que faça isso depois que ele já estiver seco, tá? Mas aqui, para agilizar, eu vou pegar aqui e vou medir exatamente. Deu 1,2 centímetros, 2 milímetros. Então, a largura da minha lombada, eu vou fazer de 1,3, tá? Eu vou dar um milímetrozinho de sobra. Pela largura do meu papelão que eu cortei, tá? Então, a largura é de 11 centímetros. Então, eu vou fazer uma tirinha de 11 por 1,3. Tá vendo? Olha só. Por isso que é importante a gente guardar aquelas sobras de papelão quando a gente corta para fazer algum projeto maior. A única coisa que a gente tem que prestar atenção e guardar sempre juntos os que têm a mesma espessura, tá? Para não dar diferença no projeto. Então aqui nós temos 3 partes. Uma capa, a capa da frente, a lombada e a capa de trás. E agora eu vou ensinar vocês a unirem essas 3 partes. Para que a nossa capa ela tenha esse movimento de abrir e fechar, é importante que ela tenha um espaço entre as capas e a lombada. Esse espaço nós chamamos de coifa ou de vala. Nós temos uma ferramenta na encadernação que são, na verdade, gabaritos que tem a espessura de 0,5, por exemplo, tá? Que é o que eu vou utilizar aqui para unir a minha capa. Mas se você não tem essas reguinhas, eu vou dar uma dica para vocês. Lembra que eu falei que a espessura do meu papelão ele é de 0,2 milímetros? Para ele fazer esse movimento aqui, eu preciso de 2 vezes essa espessura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um gabarito usando o próprio papelão. Eu vou pegar 2 retalhinhos e eu vou colar um no outro. E aí, eu tenho agora uma espessura de 0,4, que é a medida que eu preciso para esse intervalo aqui. Então, eu posso utilizar o próprio papelão para determinar a minha coifa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar minha capa aqui, pegar a capa e a lombada, tá? Aí, eu já tenho esse espaçamento aqui no meio. Eu vou fazer sem a régua para vocês visualizarem melhor. E no caso dessa daqui, vocês vão ter que encaixar, ó, mesma coisa. E tirar. E aí eu vou juntar essas 2 partes com uma fita crepe.
fazer a mesma coisa agora da lombada para a capa de trás. Então, eu alinho aqui. Então, esse Tzinho, ele facilita para que as capinhas fiquem alinhadas. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar e vou juntar com a fita crepe. Então, aqui eu já tenho a minha capa, a base da minha capa pronta. Para dar mais resistência ao meu trabalho, essa parte aqui de fora tem a minha fita que eu colei. Eu vou fazer a mesma coisa aqui pelo lado de dentro. Eu vou pegar um pedaço de fita, só que agora eu tenho que tomar o cuidado de colar de um lado. E aí, com a ajuda de uma espátula, de um palito de sorvete, vocês vão encaixando, colando aqui na lateral da vala, do outro lado também, para que fique com essa valinha aqui, tá? A fita, ela não pode ficar reta, assim. Ela tem que ter esse vão, porque senão não adianta nada a gente ter feito esse intervalo aqui e ele ficar esticado com a fita, tá? Então, cola de um lado, vem com a espátula e faz o desenho da valinha aqui dentro com a fita crepe. Não pode esquecer, tá? Porque senão na hora que você for abrir e fechar seu bloquinho, ele vai rasgar. Cortamos o excesso. Agora nós vamos fazer o revestimento da capa do nosso bloco. Eu vou fazer esse bloco para essa agenda aqui. Então eu separei retalhos do papel que sobrou da agenda e alguns pedaços de papel que eu achei que combinassem com a estampa, com as cores. E aí eu quero fazer uma gracinha aqui na capa do meu caderno. Então eu quero colocar o papel liso aqui na minha lombada e no pedacinho da capa e continuar com o papel estampado. Se vocês quiserem usar um papel só, usa um papel só, cola de uma vez só. Agora, se quiser fazer como eu fiz esse aqui, eu vou te mostrar como é que se faz. Então eu pego esse meu papel liso, que eu quero que fique aqui na minha lombada. E o que eu preciso aqui? Eu preciso uma sobra de cada lado de 1,5 centímetro. Esse meu gabarito, essa minha reguinha, ela tem exatamente essa largura de 1,5. Então eu preciso que sobre um pedaço para esse lado e um pedaço para esse lado. Se você estiver usando um papel só, eu preciso que sobre 1,5 em toda a lateral da capa. Na parte superior, na parte inferior e nas laterais. Então, qual seria a medida do papel que eu precisaria? Eu tenho aqui um total de 32 por 11. Então, eu preciso pelo menos que o papel tenha 1,5 para cada lado, então 11 mais 3, 14. E na altura, eu preciso, ele tem 32 com mais 3, 35, tá? Se eu tenho um pedaço de papel com esse tamanho, beleza, eu posso colocar aqui embaixo e fazer uma peça única. Aqui no meu caso, eu não tenho um papel com essa altura de 35, então por isso eu vou fazer essa emenda. Eu vou colocar esse papel liso aqui no meio, tá? Então eu vou cortar aqui um pouco maior do que 1,5 para eu depois refilar e mostrar para vocês. Pronto. Tá? Então aqui já tem o meu pedacinho do meio. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ver
onde está a metade do meu papel. Se eu tenho 9,5, metade 4,5 dá 9, 4,75. E eu vou riscar com o lápis nessa medida. Eu vou usar a caneta aqui para ficar mais visível para vocês. Então, eu marquei aqui 4,75. E eu faço um traço, tá? Não com muita força para não marcar o papel. Mas esse lado não tem problema, porque não vai aparecer, porque ele vai ficar do lado do avesso. Vai ficar para dentro, na verdade. Tá? Então, aqui eu tenho o meio desse meu papel. E aí, o que eu vou fazer? Aqui, na parte que ficou uma coifa mais acentuada, eu vou virar para trás. E nesse lado de dentro, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer na lombada. Então, eu tenho aqui uma lombada de 1,4,3, né? Então, mais ou menos 0,6 centímetros, eu vou também marcar, que eu acabo fazendo até a olho. A metade daquela minha tirinha da lombada. Agora, como eu vou mexer com cola, eu gosto de colocar um papel de rascunho embaixo, para não sujar minha base e nem sujar o meu papel. Então, olha aqui, eu tenho esse risco aqui no meio, e eu tenho esse risco aqui no meio. Nessa parte de trás, é a parte que eu vou passar cola. Eu vou passar na minha lombada, na minha coifa. Ó, não é para encharcar de cola, porque senão acaba amolecendo o papel e ele acaba rasgando. E um pedaço que vai se estendendo para minha capa, tá? Então, não esquece de passar aqui na coifa, aqui, mais ou menos até onde vocês acham que vai a extensão do papel. Pronto. Deixa aqui de lado um pouquinho. E aqui, como eu não sei exatamente até onde vai, eu vou, desse lado que eu risquei, eu vou passar aqui, ó, na beirada. Sem chegar até o final, porque essa parte ela vai ficar para fora. Mesma coisa aqui desse lado. Tá? Tira esse papel que tá sujo de cola. E aí eu vou posicionar. Então, por que eu fiz esse risco aqui? Esse risco vai ficar para cima e eu vou alinhar visualizando o risco que eu fiz aqui na minha lombada, tentando distribuir a mesma medida para cima e para baixo. Coloquei aqui, dei uma sentadinha, e aí eu vou virar e com um paninho limpo, um paninho macio, eu vou formando o desenho da minha coifa. Aqui, ó, eu começo alisando a minha lombada. E aí eu vou dobrando bem delicadamente para não rasgar, porque a gente está mexendo com cola, água e papel. Então tem que tomar cuidado. Mesma coisa do outro lado, e eu vou desenhando a minha coifa aqui. Para eu não perder papel, eu vou já usar meu gabarito de 1,5 e vou acertar essa beirada do papel na medida certa. Se você não tem a reguinha de gabarito, você pode medir, anotar com lápis, ou você pode fazer o gabarito como nós fizemos na lombada, tá?
aqui. E agora, aqui eu vou precisar mais ou menos dessa medida. Eu tenho esse papel aqui, eu vou dobrar o meio, vou ver se dá. Dá. Eu já vou tirar os dois pedaços, pra frente e pra trás. Esse vem aqui e esse vem aqui. Agora aqui cabe uma dica. Eu vou pegar cola, eu vou passar no meu papelão, só que eu não vou chegar aqui na bordinha do meu papel, para ela não correr o risco de manchar. E nem vou encharcar de cola, porque conforme eu for apertar, ela também pode vazar para cá. Então eu vou passar aqui nesse pedaço, deixando assim mais ou menos 1 centímetro de distância dessa borda. Espalho bem a cola, não deixo acúmulo de cola, mas também não deixo faltar cola em pedacinho nenhum. E no papel que eu vou colar aqui, esse lado que eu vou encostar, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui. Eu vou passar aqui 1 centímetro de cola. E aí eu vou encostar esse pedaço que eu passei a cola aqui na borda do meu papel, juntando bem certinho. E deito o restante do papel sobre o papelão que já tá com a cola. Pego o meu paninho, dou uma alisada, já vou fazendo o vinco aqui da borda. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Bom, agora, olha, já colei as duas partes, agora eu vou refilar a volta dele todo com o meu gabarito de 1,5 centímetro para ficar todas as laterais na mesma medida. Pronto. Agora nós vamos fazer a virada e o acabamento da nossa capa. Na encadernação nós temos essa ferramenta que se chama fio de cabelo. Para que serve esse fio de cabelo? Para a gente cortar as pontas, os cantos do papel, tá? E ele tem um espaço aqui para o corte não ficar tão quente. Mesma coisa, se você não tem essa ferramenta, a gente constrói utilizando aquele próprio gabarito do distanciamento da lombada e da capa, unindo duas partes de papelão. E aí eu encosto aqui, pronto, ó, esse outro cantinho, põe na diagonal. Prontinho. Cortei os 4 cantos. Por que que eu preciso dessa solda? Para quando eu for dobrar, não ficar aparecendo papelão cinza e ficar um acabamento bem legal. Vamos virar essas bordas de papel para a parte interna do bloco. Qual o lado que eu vou virar primeiro? Eu sempre deixo para virar por último a parte que eu vou abrir o meu caderno e eu vou visualizar. Então, por exemplo, o meu bloquinho ele vai ficar assim. Eu vou abrir assim, então essa vai ser a última parte que eu vou dobrar. Essa e essa, porque a gente sempre
faz as laterais opostas e depois as outras duas laterais. Então, aqui no caso, eu vou colar primeiro essa minha parte lateral maior, essa e depois eu vou colar essa e essa. Como é que eu vou fazer? Com o pincel, vou pegar um pouco de cola, não muita, e eu vou passar cola nessa lateral do papel. Tomando cuidado de lembrar de passar aqui na lateralzinha do papelão também, tá? Minha folhinha de rascunho embaixo para não sujar. E aqui nos cantinhos, nesse cantinho superior, eu dou uma exageradazinha de cola, um pinguinho aqui, e nesse inferior também, tá? Tiro o meu papel de rascunho e aí, com a ajuda de uma espátula, essa aqui é que a gente compra em casa de material de construção, custa R$3, tá? Eu venho aqui embaixo, por baixo dessa parte aqui da minha lombada que tá separada, venho e trago pra cá, puxando bem para que a bordinha fique bem colada. Pego meu paninho, já vou ajudando aqui a formar o desenho da coifa. Faço aqui e faço isso aqui também, ó. Aqui. Venho aqui por baixo, ó, por baixo da capa e trago pra cá. Agora nós vamos fazer o pulo do gato da encadernação, que é esse cantinho, a dobra do cantinho. Que um bom encadernador é aquele que tem o cantinho perfeito. E não é nada demais, não é difícil não, tá, gente? Lembra que eu deixei um pinguinho de cola a mais aqui? Eu gosto de fazer com a minha própria unha, mas tem gente que faz com a dobradeira ou faz com a própria espátula, tá? Então eu venho aqui por essa lateral que eu colei, como se fosse um carrinho. E aqui quando eu chego no cantinho eu viro como se fosse a esquina. Ó. E aí eu já abaixo essa bordinha que eu colei. Vamos ver se dá pra ver. Tá? Então ela vem pra dentro e pra baixo. A mesma coisa do outro lado. Opa! Venho aqui, viro a esquina e abaixo. Tá? Ó. Vou fazer isso do outro lado. Pronto. Agora é só virar essas laterais menores. Passo a cola. Vem com a espátula, trago pra cima aqui. Do outro lado a mesma coisa. Cantinho perfeito. Olha como é que tá a capinha do nosso bloquinho. Agora nós vamos fazer um revestimento interno. Essa parte que fica atrás da capa, nós chamamos de guarda. E a medida da guarda, normalmente, ela é menor 0,25 em cada lateral do tamanho da capa. Então ela vai ficar exatamente com a largura do miolo. Tá? Então eu vou deixar uma bordinha de 0,25 aqui, 0,25 aqui, 0,25 aqui, 0,25 aqui. Mas o meu papel, olha só, ele não vai chegar até o final. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o comprimento que eu tenho e depois eu vou fazer uma emenda aqui. E essa emenda eu vou deixar para a parte de baixo, que é onde eu vou colocar o meu bloquinho em cima. Porque se tiver alguma imperfeição, ninguém vai conseguir ver.
tá? Então, aqui, se eu tinha aumentado a minha lateral do papelão para 11, eu vou voltar para a medida da lateral, para a largura, em 10,5, tá? E aqui não tem problema, porque eu vou cortar a extensão e depois eu vou deixar aqui o 0,25 na hora que eu for colar. Quando a gente já tem um pouquinho mais de prática, a gente passa a cola em um dos lados desse papel que vai ficar aqui colado internamente, na extensão dele todo, tá? Normalmente, quando é uma extensão um pouquinho maior, eu utilizo um rolinho, porque ele fica mais uniforme e não fica com cola encharcada, tá? Mas, para as pessoas que ainda não têm experiência, o que eu sugiro fazer? Pegar a cola, passar a cola aonde está o papelão, não chego aqui na borda, tá? Nenhuma das bordas laterais, porque como esse papel aqui ele é menor, se eu chegar com a cola aqui até o final, vai aparecer manchas de cola depois que eu finalizar. E aí eu passo aqui no meu papelão cinza, passo aqui na minha coifa também, ó, aqui na minha lombada. E aí, eu vou fazer o seguinte, aqui, toma cuidado para ver se o papel não tá sujo. Eu vou passar aqui na minha lateral todinha aqui, ó, mais ou menos a medida do meu pincel, tá? Agora eu pego aqui, aí eu vou centralizar, tentando deixar a mesma espessura das bordas, com essa borda aqui, mais ou menos o 0,25, que eu cortei menor, e com meu paninho, com muito cuidado para não sujar de cola, eu vou colando aqui as pontinhas. Vou trazendo até a minha dobra aqui da lombada, ó. Passo a coifa, a outra coifa. Uma dobradinha com cuidado, porque ainda tá molhado da cola. Não pode nem deixar secar completamente e também não pode ficar forçando enquanto tem muita cola, porque senão ele vai rasgar. E agora aqui eu vou emendar um pedacinho do papel, tá? Olha só, por que é importante a gente ter feito aquela medida da borda de 1,5 em todas as laterais? Para a gente ter essa transparência de uma forma uniforme. Que fica, se vocês observarem os livros, eles têm essa marca. E agora vocês já sabem como que ela é feita. Isso é apaixonante, não é? Pronto, olha, a sua capinha tá pronta. Olha só. Aqui eu colei uma parte inteiriça. Eu nem fiz a emenda, porque como eu vou colocar o bloquinho aqui em cima, não vai aparecer esse volume aqui, essa saliência. Agora vamos terminar o acabamento do nosso bloco para colar aqui na nossa capa. Olha só, agora eu vou retirar meu bloquinho daqui. Ele ainda não está completamente seco, tá, gente? O interessante é que vocês deixem ele aqui na placa de um dia para o outro para secar. Hoje tá chovendo, então demora um pouquinho mais para secar. Mas mesmo assim eu vou tirar para a gente finalizar. Eu vou soltando.
fato de eu ter passado a fita adesiva, fica mais fácil de eu tirar aqui, ó. Vendo? Porque o plástico não deixa a cola pegar. E aqui é a mesma coisa. Às vezes a gente perde a primeira folhinha, tá? Mas a gente tirar com cuidado, tá vendo que ainda não tá completamente seco? Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro, para dar uma reforçada, tem gente que faz esse acabamento só que dá na lombada para trás, e eu gosto de fazer uma rebarbinha aqui na frente também, para ficar bonitinho aqui aparecendo. Aqui, para fazer o acabamento, eu vou tirar um pedacinho de papel estampado no tamanho da minha largura do bloco, pelo comprimento que me dê a medida da lombada, 1,3, mais 1,5 para cá, 1,5 para cá, 3, 4,5 mais ou menos. Então, a largura de 10,5 por 4,5. E eu vou tirar nesse papel estampado, só que ele é um papel mais fino, é um papel de 90 gramas, tá? Porque eu quero que ele me dê o movimento do bloco. Então, olha só, meu acabamento, onde que eu vou colocar? Vou colocar aqui, ó, mais ou menos 1,5. Já vou fazendo o vinco antes de passar cola e jogo o restante para trás, tá? Confiro se tá certinho. Aqui, gente, se alguma folhinha saiu do lugar, desalinhou, agora é hora de refilar. Diferente daquele caderninho que a gente fez, que a gente refilou depois dele pronto. Aqui, como a nossa capa ela é maior do que o bloco, eu não posso refilar depois, porque senão eu corro o risco de estragar minha capa e fica muito difícil eu refilar assim, tá? Então agora seria a hora de eu fazer o refilamento. Quando eu tô trabalhando com a capa de papelão, que a capa é maior do que o miolo, então eu tenho que fazer o refile antes da costura, antes da encadernação, tá? Então agora aqui o meu tá certinho, não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou passar cola aqui no meu papel. No avesso do meu papel. E vou fazer aqui o acabamento do meu bloco. Deixa eu ver se vai lá para trás. Colo bem aqui e então, como eu falei, tem gente que nem põe essa parte da frente, só cola aqui e aqui atrás, tá? E você vai destacando as folhinhas por aqui. Eu gosto na primeira deixar essa bordinha. E agora aqui, o que eu vou fazer? Você pode passar a cola nele todo, mas para não ter muito volume de cola, eu vou passar só aqui nessa borda onde tem o meu acabamento. E eu vou colar aqui em cima da minha guarda da capa posterior, bem pertinho da minha lombada. Ó, então, ó, o que eu vou fazer? Ele vai ficar com exatamente o 0,25 aqui, 0,25 aqui e 0,25 aqui. Eu vou encostar, vou pressionar. Então, vamos lá, vamos passar a cola aqui. Assim aqui, só nessa primeira metade, tá? Pra dar uma segurança. E aí eu venho aqui, alinho, bem direitinho, bem certinho, pra me certificar. Eu dobro a minha capa. Se quiser dar uma batidinha pra ele acertar. E aqui eu coloco numa prensa, ou se você não tem uma prensa, você pega aquele elástico, às vezes até aquele elástico mais largo, um pouquinho de costura, corta o suficiente para ele fazer uma pressão e envolve aqui, tá? E aí, gostaram?
Olha como ficou o nosso bloquinho. Ficou um charme, né? Até pra gente deixar em cima da nossa mesa, para fazer as nossas anotações. E olha, junto com a agenda.